Seja muito bem-vindo ao módulo 2, Princípios da Comunicação Assertiva. Neste módulo, você vai entender todos os principais princípios para que você tenha uma comunicação assertiva. Você vai entender o caminho que uma informação percorre até chegar na pessoa adequada e como ela é entendida nessa pessoa. E você vai entender alguns pontos principais sobre as pessoas de sucesso. Warren Buffett, que é considerado o terceiro homem mais rico do mundo, ele disse que uma pessoa que sabe falar bem em público, ela aumenta o seu valor humano em 50%. E você que quer se posicionar, você que quer se eleger, você que quer ser um vereador, um prefeito, você precisa entender que a comunicação, a fala, é a maior ferramenta que você tem. É o único som capaz de iniciar uma guerra e dizer eu te amo. Por isso, você precisa usar bem esse dom que Deus te deu, que é a fala, a comunicação. E quem não se comunica, se trumbica. Por isso, papel e caneta, cafezinho e água ao lado e vamos para o módulo 2. O que é comunicação assertiva? A maioria das pessoas, elas não entendem o que de fato é uma comunicação assertiva. Imagine um gatinho desse dócil, bonitinho, que não incomoda ninguém. O máximo que ele faz para o ser humano é ficar arrastando nas pernas. Agora imagina ele no canto de uma parede, no canto de uma sala, e você acuando ele. O que ele vai fazer? Isso mesmo, ele irá te atacar. Isso por quê? Porque ele se sente ameaçado. Isso é um instinto animal que tem dentro daquele bichinho e também tem dentro de você. Então, todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados, nos sentimos acuados por alguém ou por uma situação, nós temos um impacto, a reação de sermos agressivo. Você precisa entender que isso habita em você. Por isso que muitas pessoas que você encontra por aí, quando elas estão querendo dizer algo e não estão conseguindo ser claras, elas começam a falar cada vez mais grossa, mais estúpida, mais brava, mais com raiva, mais agressiva. Na tentativa de ser o quê? Assertivo. Você precisa entender que deste lado nós temos uma comunicação agressiva, que é aquela pessoa que o tempo todo. Então o que eu tenho que fazer, Jonatas? Eu tenho que ser o passivo? Acontece que o cara passivo, ele é aquele que ele precisa se posicionar, ele precisa falar, ele precisa agir, ele precisa ter uma postura, ele precisa ter entonação de voz, mas ele não tem boca para nada. Eu moro na região de Santa Catarina e aqui na cidade vizinha tem uma situação que se fala de pessoas assim, é um boca mole. E o que é a assertividade? É uma interseção entre o cara ser agressivo e o passivo. Esse meio termo aqui, que une essas duas rodas, se chama assertividade. E é isso que eu quero que você tenha em mente quando você se comunicar. Eu não sei se você é uma pessoa mais agressiva ou uma pessoa mais passiva. A vida te ensinou a ser um desses dois. A ideia é que você vai precisar andar um pouco até chegar nesse meio termo, para que você consiga fazer com que todas as pessoas te entendam com uma tranquilidade, com uma harmonia. Você sabia que existem 4 pilares da comunicação? Esses 4 pilares servem para quê? Para sustentar. Sustentar o quê? A sua comunicação. Agora, quais são esses 4 pilares e qual que é a importância de cada um deles? Seguindo os planos, então vamos. O primeiro pilar é o pilar do emissor, ou seja, a pessoa responsável por emitir uma informação. Esse emissor, ele contém a informação do que vai ser passada. Agora, esse emissor, ele vai passar essa informação para quem? Para o receptor. Então vamos pensar aqui, temos o emissor e deste lado temos o receptor. Quem é esse receptor? Ele é o responsável por receber a informação. Agora, em uma comunicação, você ora está como emissor, ora você está como receptor.
Porque uma comunicação tem que haver o feedback, o que vai de informação tem que voltar. E por falar de informação, temos o terceiro pilar, que é a linguagem. A linguagem é como a comunicação vai passar do ponto A, emissor, para o ponto B, receptor. A linguagem vai passar. Como ela vai passar? O que é a linguagem? E aí sim, temos o quarto pilar, que é a mensagem que será dita. Agora o emissor, ele tem que entender o seguinte: quando você está como emissor, e neste caso o emissor sou eu preciso cuidar de quatro coisinhas principais. Para eu explicar melhor essas 4 coisinhas, eu quero que você entenda aí o formato adequado para que qualquer pessoa compreenda melhor uma mensagem. A mensagem ela é compreendida de 3 formas. 7% ela é entendida por apenas letras, conversa. Se eu ficar paradinho apenas falando algo para você, isso aqui você vai entender 7%. É muito chato, não é verdade? Agora deixa eu perguntar. Você já foi em alguma palestra, em algum comício ou em alguma assembleia e tinha uma pessoa falando com uma voz sempre do mesmo tom, sempre do mesmo jeito? Ela falava sempre do mesmo jeito, do mesmo tom, sem mudar a tonação de voz dela, sempre daquele jeitinho, ia te dando um soninho, uma vontade de dormir gostosa. Você já viu isso? Isso é porque ela estava usando apenas a comunicação. Você precisa entender que uma pessoa compreende uma mensagem 38% através da entonação de voz. Então, se eu ficar parado aqui, falando para vocês assim, uma coisa é grande ou uma coisa é pequenininha, você precisa falar forte e falar devagar. E às vezes até ficar um pouco, isso mesmo, em silêncio. Apenas isso é compreendido 38%. Agora, o pulo do gato, aquela compreensão forte, que todas as pessoas vão te admirar, é quando você fala com o corpo, o que ela está vendo que você está comunicando. Por exemplo, quando eu falo que uma coisa é grande ou pequena, que você pode ir por ali, ou que você possa, de repente, compreender melhor. Isso tudo faz com que você entenda, transmita melhor a sua informação. Então, para esse módulo, para essa aula, eu quero que você faça o seguinte, hein? No finalzinho dessa aula, escreva o que você precisa agir mais para que a pessoa entenda mais a sua comunicação corporal. Iremos falar agora sobre o receptor, que é a pessoa que está recebendo a mensagem. Uma vez eu estava no meu barbeiro, ele estava cortando meu cabelo, fazendo minha barba, e ele chegou para mim e falou o seguinte: Jonatas, o que acontece quando uma pessoa tem um vício de linguagem que chega a ser uma coisa meio chata? Eu falei, nossa, mas como assim o vício de linguagem? Quem que é a pessoa? Ele falou, é a minha esposa. Eu falei, mas que vício de linguagem que ela tem? Ele me falou que ela tem um vício de falar viu. Eu falei, mas como funciona isso? E ele me explicou. Ele disse assim para mim, que ela tá falando e fica falando viu, viu, ah, não sei o que mais lá, viu, ah, isso, aquilo, viu, ah, isso, não sei o que lá, viu. Aí eu parei, olhei para ele e perguntei, e você estava vendo? E ele perguntou para mim, como assim? Você estava vendo o que ela estava falando? Aí ele parou um pouco, refletiu e falou, não, estava mexendo no telefone. Você está conseguindo entender? O receptor muitas vezes ele não está olhando para você, ele está conectado com você. Por isso, na sua fala, é interessante que você faça algumas perguntas. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa ela vai concordar. Depois da segunda ou terceira pergunta, ela já vai entender que ela precisa ficar esperto porque a conversa é através de uma pergunta. Você, como emissor, precisa captar a atenção do receptor. E quando você está falando algo e a pessoa discorda de você? E aí você vai lá e discorda dela. E fica aquela briga, aquela discussão que não resolve nada. Você, como político, você não pode ficar discutindo com as pessoas. Você precisa deixar que cada pessoa tenha o pensamento dela. Existe uma arte marcial que se chama jiu-jitsu. O jiu-jitsu
ele se baseia de você utilizar a força do seu oponente para que você tenha força. Você precisa encarar a coisa desse formato. É uma situação que quando a pessoa te confrontar, você precisa entender assim, ó, como eu posso pegar essa informação que ele está trazendo e trazer ele para o meu lado, para que nós dois possamos vencer, nós dois possamos ter um resultado forte. Não será fácil, mas você consegue fazer isso. Em cima de 3 pilares principais que vai te ajudar a ter um confronto com ele, uma arte de discordar com elegância, que é o quê? Primeiro, agradecer por ele estar compartilhando algo com você. Eu sei que às vezes está querendo matar ele, né? Você está falando algo importante, às vezes até numa entrevista, e lá está aquele repórter com o microfone na tua cara, querendo te confrontar. Mas você agradeça o bom senso, agradeça, muito obrigado por ter falado sobre isso. Encontre um fato. Por que fato? Porque contra fatos não há argumentos. Encontre um fato interessante que defenda a sua opinião. Afinal de contas, se você está defendendo uma opinião, existe uma base sólida que criou essa opinião dentro da sua cabeça. O achismo, isso aí ninguém vai defender e é muito fraco. Você precisa ter uma base sólida. Você vai encontrar essa base sólida e aí sim falar o que você pensa sobre este assunto. Agradecer, explicar o fato e, por último, a sua opinião. Terceiro pilar, os canais da comunicação. A comunicação ela pode ser transmitida por vários canais diferentes. Quem aqui já dirigiu pela BR e quando olhou, lá estava um outdoor com uma comunicação. Ou recebeu um panfleto, que ali havia uma comunicação. Ou através de um vídeo, havia uma comunicação. Ou cara a cara, tete a tete, uma comunicação. Uma mensagem de texto é uma comunicação. Existem todos esses canais diferentes para que você possa transmitir a sua comunicação. Qual que é o mais eficaz e qual que é o menos eficaz? Seguindo o exemplo lá da aula de emissores, você viu que 55% é compreendido através de imagem e o som, quando a pessoa está vendo você e o que você está falando. Então buscar o máximo possível se comunicar com o corpo. Jonatas, mas a pessoa me mandou uma mensagem no meu Instagram. Até o Instagram, meu querido, ele tem ali na parte da mensagem, tem um botãozinho que é para você gravar um vídeo. Você pode gravar e mandar para ela. Se é uma informação muito forte, você pode gravar uma mensagem pelo WhatsApp e mandar. Jonatas, mas ninguém faz isso. Por isso que você vai se posicionar de jeito diferente. Ninguém faz isso. Mandar áudio já é um jeito bacana, mas muitas pessoas não vão parar para ouvir um áudio muito extenso. Mas um videozinho curto, rápido e centrado, a pessoa ela tem a comunicação que você está. Nesse momento você vai fazer 2 coisas muito importantes. Primeiro, mandar a mensagem para essa pessoa por um canal que é mais adequado. Segundo, treinar a sua postura diante das câmeras. Terceiro, ter mais intimidade de comunicação corporal e visual. E quarto, se ver e ver o que você pode fazer de melhor. Principalmente para os seus amigos, você transmitir desse jeito. Você vai pegando uma habilidade. Vai chegar um tempo que todas as pessoas você vai querer mandar mensagem desse jeito. Jonatas, é a melhor coisa mandar mensagem para desconhecido através de um vídeo? Claro que não. Você vai ter, nesse caso, de ter um vídeo mais elaborado, com um profissional gabaritado, para que ele possa transmitir esse vídeo de um jeito adequado. Mas, normalmente, quando a pessoa estiver comunicando com você, cara a cara, tete a tete, cuide da sua postura. Quando você estiver em algum lugar público, as pessoas estão te olhando, estão te admirando, estão te analisando. Você precisa ter postura corporal. Você precisa se preocupar, porque o tempo todo você está se comunicando. E você está se preparando para ser um líder de uma comunidade. Você precisa se posicionar como líder. Tem pessoas que dizem, Jonatas, eu não vou me preocupar com a minha oratória agora. Quando eu me eleger, eu vou me preocupar com isso. Besteira. Você vai perder o seu tempo e perder o tempo das pessoas à sua volta. Por isso você precisa
capacitar o quanto antes, ser melhor, ser capacitado para aí depois você assumir um cargo. Você precisa primeiro já ser quem você quer ser, para depois você se tornar. Cuide com os canais: mensagem, texto, áudio e o visual. Agora que você já entendeu como funciona o emissor, o receptor e a mensagem, você entenda que a mensagem ela vai percorrer um caminho. E qual que é esse caminho que ela vai percorrer? É uma ponte que vai ligar os dois. E essa ponte é construída de que maneira? De várias maneiras. Eu vou te explicar alguns pontos de construção desta ponte que você precisa cuidar. Primeiro deles, relações humanas. Se relacionar adequadamente com as pessoas. Se relacionar de um jeito que as pessoas te admirem pelo que você é, como você é, pelo que você está interessado na pessoa, não interesse da pessoa em querer algo que ela tem, mas querer melhorar a vida dela. E você, como vereador, como prefeito, como pessoa do órgão público, você é um defensor da comunidade. Por isso, você precisa estar cada vez mais envolvido com a comunidade, ajudando eles a terem resultados, eles a resolverem todos os problemas que eles têm. Você vai conseguir resolver todos? Não. Ninguém vai conseguir resolver todos os problemas, nem que a própria pessoa tem, imagina dos outros. Segundo ponto, autocontrole. O que é autocontrole? Autocontrole é você realmente se estressar diante de uma situação, mas você se controlar. São as circunstâncias ao seu redor dizer para você fazer determinada coisa e você não fazer, simplesmente pelo fato que você é uma pessoa que se controla. Você precisa controlar suas emoções, seus sentimentos e não ser controlado por eles. Deixar de sentir, de se emocionar, você nunca deixará, mas você consegue controlá-los. Integridade e congruência. Isso significa que aquilo que você fala, você faz. Aquela história que a minha mãe diz de que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não tá com nada. Isso aí é coisa do passado. Hoje em dia é faça o que eu falo porque estou fazendo. Tem uma história de uma mãe que ela queria convencer o filho dela, que tinha diabetes, para ele parar de comer doce. E ela ficou descobrindo que ali na região vivia um monge. Vivia um monge. E que esse monge conseguia resolver várias coisas. Que ele ajudasse ela a convencer o filho para ele parar de comer açúcar. Esse monge falou para ela assim: olha, eu vou conseguir fazer isso daqui a uma semana. Você pode trazer ele daqui a uma semana? Ela, ok. Depois de uma semana, ela levou o filho até lá. Chegando no monge, ele disse para ela: o que você quer que eu faça mesmo? E ela falou para ele assim: olha, eu preciso que você me ajude a convencer o meu filho para ele parar de comer açúcar. O monge olhou para o filho dela e falou: guri, tu não tá vendo que açúcar te faz mal? Para de comer essa porcaria. E o filho dela olhou para ele e falou: então tá bom. Depois de alguns meses, ela notou que o filho dela nunca mais comeu açúcar. Muito curiosa, ela voltou até ele para perguntar o que aconteceu. E ele falou que na primeira vez que ela apareceu lá, ele ainda comia açúcar. Ele precisou primeiro parar de comer açúcar para depois convencer o filho dela para não comer mais açúcar. Então na vida nós somos assim. Nós precisamos primeiro lapidar a nós mesmos. Por isso tudo isso que você está vendo aqui, você primeiro capacite você. Trabalhe você. Trabalhe quem você é. Para que depois você influencie outras pessoas. O nome disso é congruência. Você falar aquilo que você faz. Uau! Chegamos ao final de mais um módulo. Neste módulo, você entendeu todos os princípios da comunicação assertiva. Aqui embaixo tem um PDF que vai te ajudar a entender melhor, com algumas perguntinhas sobre como você vai conseguir colocar em prática, o que foi mais importante para você e qual resultado você quer na sua comunicação. Como você vai conseguir ser mais assertivo na sua comunicação. É muito importante para que você responda estas perguntas, para que você mesmo tenha um papel, uma comprovação sua, dizendo que você vai colocar aquilo em prática e vai
trazer resultados. Não passe para frente sem antes colocar em prática. Lembre-se que 85% da aprendizagem é colocando em prática, é fazendo mesmo. Esse é o jeito matador, igual você aprendeu a mexer no telefone. Bem provável você não procurou um manual, você saiu mexendo e hoje você tem uma habilidade grande. E essa habilidade que você precisa ter na sua comunicação assertiva. E vai lá, me conta aqui embaixo o que você achou deste módulo.